Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à aula número 22 do curso de Delphi Básico. Hoje vamos finalizar o nosso app Lista de Tarefas, que é a parte 4 aí, a parte final dessa minissérie de aulas aí, dentro do nosso curso de Delphi Básico. O que faremos? Nessa aula vamos fazer os tratamentos e validações finais do nosso app Lista de Tarefas. Vamos adicionar as perguntas de confirmação, tratamento de exceções, geração de ID e revisão do layout. Bora para a aula então. Vamos aqui para o Delphi. Vou só rodar o projeto aqui. E lembrando que na última aula nós fizemos aí o nosso CRUD, onde a gente fez a parte de inserir registros, de alterar, e a parte de excluir aí. Então, bora aí fazer os nossos tratamentos. O que falta aí a gente fazer então? A gente vai começar fazendo aqui a nossa pergunta de exclusão, né, para a gente evitar de que o usuário chegue aqui e dê um clique aqui no botão de excluir e já exclua o registro de primeira sem ele querer. Então, bora então. Para isso nós vamos usar o MessageDLG. Então, eu já entrei em detalhes nele aí nas aulas anteriores. Tem uma aula dedicada só a esse cara aí. Quem não assistiu ainda, ó, é uma boa oportunidade aí para assistir. Então, bora lá. 2 cliques aqui então no botão de excluir. Reparem aqui que eu já tinha o delete programado, né? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai perguntar para o usuário antes se ele deseja realmente excluir esse registro. Então, bora lá. Vamos colocar um if, chamar o nosso MessageDLG. Então, vamos lá. Primeira coisa, a nossa mensagem que nós queremos colocar aqui. Então, entre aspas, vai ser a nossa pergunta. Deseja realmente excluir esta tarefa? Beleza. Essa vai ser a nossa pergunta. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou dar um Enter. Vou só alinhar aqui para ficar bonitinho. Beleza. O próximo parâmetro que nós queremos para o nosso MessageDLG é o tipo da mensagem. Então, DLG type ponto. Deixa eu só dar um Shift Ctrl A aqui para ele localizar para nós. Deixa eu só ver por que não localizou. Vou colocar o type direto aqui. Ó, se a gente só puxar aqui o MT, que é o início que é o prefixo aqui dos valores desse enum do DLG type aqui. Ele não achou porque eu estava esquecendo do MSG aqui antes. Por isso. Mas se a gente puxar aqui, ele já vai colocar para nós. Eu quero que esse alerta para os usuários seja um símbolo aqui de o ícone de warning, né, que é um ícone de alerta. Vermelho não é o caso, porque vermelho a gente usa para erro, que é o MT error, então o warning é para chamar a atenção. Então, beleza. Então, mensagem de warning. O próximo parâmetro aqui os botões que a gente quer que tenha na nossa mensagem, que vai ser um botão de sim e não. Então, lembra que é um array de buttons aqui, então, que é um MT yes e MB no.
Então, de sim ou não. Vírgula. Os próximos parâmetros aqui. Eu vou usar também a parte de traduzir aqui colocar uns captions para os nossos botões. Então, sim e não. Lembrando que é um array também, que corresponde a esses caras aqui. Acho que eu estou colocando no lugar errado. Deixa eu só uma coisa. Antes desse cara, vamos ver aqui o que tem LG aqui. Cara aqui. Help context que é 0 e depois aqui faltou o 0 do help context. Ainda faltou o default button, que vai ser o mb no vírgula e o último detalhe que falta aqui, validar, né? Se for MR yes, a resposta, então ele deleta. Beleza? Então, ele vai perguntar, deseja realmente excluir esta tarefa? Ah, sim, desejo. Respondeu MB yes, ele vai cair aqui e vai deletar. Se não, ele vai cair fora aqui. Vamos fazer um teste, Shift F9 aqui para buildar, buildou o pacote. Vamos para F9, compilou. Vou incluir um registro aqui, uma data qualquer, teste de tarefa. Vou incluir mais uma, outro teste de tarefa. Beleza? Vou deletar aqui. Perguntou, beleza? Se eu colocar não, ele não faz nada. E se eu colocar sim, ele exclui. Então a gente traz uma segurança e um profissionalismo maior para nossa aplicação. Show! Então agora o que nós vamos fazer? Temos esse botão aqui, que é o botão que vai fechar a aplicação. Eu não quero também que esse cara aqui, o cara simplesmente aperte aqui e já feche a aplicação. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse meu trecho aqui com a minha pergunta. Vou vir aqui no botão de fechar. 2 cliques nele aqui, Ctrl V. Beleza. Eu vou querer usar mais ou menos a mesma lógica aqui, né? E só vou mudar a pergunta. Deseja realmente fechar o sistema? Se ele me disser que sim, eu vou fazer o quê? Um application.terminate. Então esse cara aqui vai encerrar a nossa aplicação. Start, F9. Clicou, perguntou, não quero fechar o sistema. Beleza, não fechou. Agora, deseja realmente fechar? Sim. Beleza, encerrou a aplicação para nós. Aí, tá bonitinho. Mais um detalhe que faltou. Lembra desse cara aqui que eu comentei na aula anterior? Para a gente fazer a visualização da tarefa aqui, nesse campo. Que é um dbMemo. Então, vamos lá. Como é que a gente usa esse cara, então? Esse cara aqui, o que é a ideia dele? Conforme a gente está selecionando os registros aqui no nosso grid, ele já vai acompanhar mostrando a descrição que foi cadastrada na tarefa ali. Então, esse é um componente DataWare, né? Então, por isso que ele tem essa abreviação aqui de dbMemo, né? Porque ele já é um componente que é ligado direto no dataset. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele na nossa lista de tarefas que está aqui no nosso DM principal, na nossa main tarefas. Então, como é que eu faço isso? Observem que ele funciona parecido aqui com o grid. Se eu clicar neste campo, olha só, ele tem a propriedade data source, né? Então, ele precisa ser conectado a uma fonte de dados. Então, quem provê essa ligação entre a fonte de dados é o data source, assim como ele já faz aqui também no nosso grid. Então a gente simplesmente vem aqui e liga ele no data source. Mas tem mais um detalhe aqui.
como ele é um campo apenas, eu preciso apontar nele qual é o field, qual é a coluna da nossa tabela que a gente quer mostrar nele. Então, para isso tem essa propriedade aqui no Object Inspector, Data Field. O que é o Data Field que eu quero mostrar? O descrição. Agora sim, feito isso, ele já vai mostrar para nós aqui o nosso campo de descrição. Vamos dar o F9 aqui, vamos testar. Vamos lá. Vou colocar aqui, tarefa 1. Vou salvar. Vou colocar uma nova tarefa aqui, tarefa 2. E vou salvar. Ó, observem aqui que ele já apareceu, ó. A tarefa 2 é que eu cadastrei por último. Se vier nessa aqui, já mudou para a tarefa 1. Vamos também mudar a cor do título aqui para retinho com o grid aqui. Dar um destaque. Vou selecionar o meu label aqui. Ele não está mostrando a cor aqui por causa que... Vamos lá, eu quero colocar aqui... Vou colocar uma corzinha diferente nele aqui. Vamos colocar um cinza. Vamos fazer uma cor aqui. A gente pode usar as cores aqui, ó. Eu vim aqui no label. Vim a propriedade color, dei 2 cliques, abriu a paleta de cores. A gente pode vir aqui, usar uma cor pronta, usar cores pré-definidas ou definir uma cor na hora aqui e salvar. Eu vou definir uma cor aqui. Vim para a parte do cinza também. Vou só arrastando aqui, ele vai definindo a cor. Vou colocar um cinza um pouco mais escuro. Adicionei as cores personalizadas e ok. Aí observem aqui que ele ainda não mudou. Então eu venho aqui e tiro a propriedade. Eu tenho que setar também a propriedade Windows aqui nele, ó, do Style Name. Tá? Setei aqui. E ainda tem mais um detalhe aqui que provavelmente está interferindo, que é a propriedade transparente aqui. Ó, o label por default ele vem transparente, então ele pegou a cor do painel que está lá atrás. Então aqui eu faço isso, eu seto a propriedade Style Name para o Windows e aí coloco o transparente como false e ele considera a cor personalizada que eu coloquei aqui. Ficou feio aqui com a descrição muito escura aqui. Eu vou colocar um branquinho para dar um contraste com o fundo que está cinza escuro. Para isso eu venho aqui, seleciono ele, vou na propriedade fonte e aqui em color, dentro de fonte, eu vou colocar CL White e dar um Enter. Beleza, eu vou colocar também como negrito aqui, ó. Ainda em fonte, daí vem em Style e FS Bold, ele fica em negrito. Beleza. Fizemos a nossa pergunta aqui. Agora vamos para mais um detalhe bem legal aqui. Lembram do tratamento de exceções? Eu não quero que quando o usuário vem aqui, vou fazer isso aqui, vou compilar. Eu não quero que ele faça isso aqui, ó. Ele vem aqui e coloque uma data e tal e simplesmente salve a tarefa em branco. Não tem muito sentido para um app de lista de tarefas. Então, eu vou adicionar um tratamento de exceção aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? No nosso botão de salvar, a gente vai verificar se tem algum conteúdo digitado aqui no nosso campo de descrição. Vou dar 2 cliques aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer nesse caso aqui, eu vou forçar uma exceção através do Raise Exception. A gente já aprendeu isso na aula de exceções, né? Se tiverem alguma dúvida ali de como é que usa, né? Essa aula ficou bem legal ali, tá bem explicado ali, tanto a parte do try except, com tratamento, a parte de levantar exceções através do Raise Exception. Então, bora lá. Então, para isso eu vou fazer o seguinte: Raise Exception Create e vou forçar aqui a minha mensagem de erro. E, claro, vou colocar minha condição aqui antes, né? Então, o que é minha condição? Se
meu memo descrição ponto text for igual a vazio, então um begin end aqui, ele vai levantar uma exceção para nós. O que vai ser aqui? Vou colocar erro. Campo descrição é de preenchimento obrigatório. Beleza. Então, assim a nossa mensagem. Então, ele vai forçar um erro aqui se esse cara estiver vazio e vai mostrar a mensagem para nós. Então, compilei. Vamos fazer o teste. Esse cara aqui tá... Esses aqui eu não vou validar. Não vou colocar nada aqui na descrição. Vou tentar salvar. Erro. O campo de descrição é de preenchimento obrigatório. Mas observem que tem um defeito aqui na nossa validação. Eu fiz de propósito aqui para mostrar para vocês. Né? Deixei em branco o campo e ele pegou e já detectou bonitinho ali a exceção. Mas eu validei comparando com o espaço vazio. Então, se eu chegar aqui nesse mesmo campo e salvar ele com espaços, ele deixou salvar. É uma, porque o espaço ele é um caractere também, ele é uma string. Então, eu não posso deixar acontecer isso. Então, vamos melhorar nossa validação. Para isso, existe uma função, né, nativa do Delphi aqui, que acho que várias linguagens aí ela tem o mesmo nome, que é o trim. Ela serve para retirar os espaços das extremidades de uma string. Então, eu chamo o trim, né, abro parênteses, o trim é no text do meu memo descrição, e agora eu vou comparar. Antes de eu comparar com vazio, eu vou tirar qualquer espaço que possa ter nas extremidades, né? Se tiver espaços no meio dos caracteres, ele mantém, ele não considera nessa validação, não teria sentido. Então, espaços nas pontas. Então, ele compara o texto sem espaços nas pontas com uma string vazia. Então, vamos lá. Será que funcionou? Coloquei novo registro aqui. Vou tentar sabotar aqui o meu cadastro. Botei um monte de espaço aqui. Salvar. Agora sim. Erro, campo de descrição de preenchimento obrigatório. Agora, se eu vier aqui e colocar uma tarefa de verdade aqui, jogar futebol e salvar. Agora sim, eu salvo. Se eu der 2 cliques aqui, tá ali o meu texto. Se eu salvar de novo, ali, bonitinho. A gente também pode colocar aqui um try except, né, galera? Para garantir aqui que se der algum erro na hora de salvar, ele vai mostrar na tela para nós. Então, vou colocar um try aqui, né? Dou um try e um tab aqui, ele já puxou para mim o template do try exception. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar todo o meu bloco de código aqui. Então, Ctrl X, colocar para dentro do try aqui, vou dar 2 enters aqui. E aqui no meio eu coloco o meu bloco de código. Vamos indentar aqui bonitinho. E espaço, 2 espacinhos. Vai ficar bonitinho esse cara. Aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro eu valido, né, se tem alguma inconsistência ali no campo de descrição. Ah, beleza. Passou? Então ele vai tentar executar o bloco de salvar aqui da nossa aplicação. Se ele salvar e der tudo ok, beleza. Ele fez tudo que tá dentro do try aqui, né, executou o modo consulta e saiu daqui. Mas, se por algum motivo quebrou alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Eu quero jogar uma exceção na tela. Então, no except on aqui, o que eu vou fazer?
eu vou apresentar uma mensagem para o usuário, o message. Eu vou dizer erro ao tentar salvar a tarefa. Vou colocar aqui, antes do parênteses aqui, ó, um mais para concatenar uma quebra de linha, que é o nosso S line break. Vou colocar um outro mais, vou quebrar aqui de novo. E vou colocar o nosso objeto e do exception.message. Então, o que vai acontecer aqui? Qualquer erro que der aqui nesse processo de salvar, ele vai pegar e vai mostrar essa mensagem para o usuário, tanto a mensagem bonita aqui em português, quanto a exceção que ele gerar. Então, para isso agora, para a gente testar, eu vou forçar aqui vou forçar um erro aqui. Deixa eu ver. Vai ser aqui nesse campo situação. Vai ser aqui no campo situação. Eu vou forçar que esse cara aqui, o ponto value dele a receber. O que eu vou fazer aqui? Ele é um campo inteiro, tá? Esse cara aqui. O small int aqui, ele é um tipo de inteiro menor, tá? Mas ele é um inteiro. Então ele não pode aceitar letras aqui. E aí eu vou forçar errado aqui no meu código, aí ele jogar um caractere aqui. Então eu vou colocar esse cara entre aspas aqui. Deixa eu dar um Shift F9 aqui. Ah não, pera aí que ele conseguiu validar. Então aqui, deixa eu ver se eu forçar. Deixa eu pensar. Ponto value. Então aqui o que a gente vai fazer, galera? Eu vou chamar. Eu vou dizer que esse cara, na verdade, eu vou forçar aqui, dizer que ele é uma string. E vou tentar jogar uma letra aqui para dentro dele. Como ele nativamente aqui ele é um inteiro, isso aqui ele vai tentar converter para string, ele vai dar um erro para nós. Então bora testar isso aqui. Gerar a nossa exceção. O que ele tem que fazer? Esse cara não pode salvar e tem que mostrar a mensagem para o usuário avisando que deu um erro aqui para ele. Então, vamos lá. Vou vir aqui, colocar quando eu salvar aqui, ó, já pegou a exception e debug, continue, aqui, erro ao salvar a tarefa. O caractere A não é um valor inteiro, aqui que seja válido, né, pro field de situação, que ele está esperando um número inteiro aí. Ok, ó, e ele manteve aqui em modo de edição, mas ele não conseguiu salvar. E ele não vai conseguir porque está forçado ali no código. E então eu sou obrigado aqui até foi bom aqui, ó. Tem mais um detalhe que faltou aqui. No nosso cancelar, ele tem que dar um cancel aqui e cancelar essa operação no dataset. Então, dá um F9 aqui. Nosso cancelar, vou vir aqui. Antes de fazer o modo consulta, o que eu vou dizer? Que o meu ttm principal.main tarefas.cancel. Beleza. Shift F9. Vou vir aqui. Vou colocar o registro. Tentar cadastrar de novo. Salvar. Deu a exceção. Ele ficou aqui. E aí quando eu der o salvar, ou cancelar, agora sim. Ficou em branco ali. Ele cancelou o modo de edição ou de inserção aqui do registro. E já vou aproveitar também, quando acontecer isso, e der a exceção, já para não ficar aquele efeito feio ali no grid do carinha em modo de exceção, eu vou dar né, se tipo, deu uma exception, já quero que cancele aquela operação na minha main table ali, na minha lista de tarefas. Então, deu uma exception, antes de mostrar a mensagem, eu já vou dar um cancel aqui. E aí, o que faltou para nós aqui? Um begin e um end, né? Porque tem mais de uma linha aqui dentro do exception. Beleza. Então,
bora testar de novo. E tarefa, salvar, deu a exception. Ó, saiu agora, limpou o grid ali e deu ok. Então agora ou eu tentaria, né, corrigir ou cancelar aqui a operação. Então, lembrando que essa exceção aqui não vai acontecer porque eu simplesmente moquei um dado aqui. Né? Na verdade, eu vou voltar aqui para o nosso rdg situação.itemIndex. Outra coisa que faltou para nós aqui é o seguinte. Vamos supor que eu estou numa aplicação aqui, até uma aplicação que fosse com um banquinho de dados, tudo aqui bonitinho, e eu quisesse ter um ID para essa tarefa aqui, para eu poder me basear para fazer uma exclusão, ou até ter um controle de registro, eu saber ali que tal tarefa é a de número 4, por exemplo, é de número 10, enfim, ter uma chave ali para aquela tarefa. Então eu vou fazer isso manualmente, eu vou ensinar aqui para vocês uma maneira de fazer isso, né, para nossa tabela de memória aqui. O que eu vou fazer? Com isso a gente também vai aprender a usar um pouquinho dos eventos aqui da nossa main table. Eu vou vir aqui no data module, né, no D principal. Lembrando que Ctrl F12 aqui localiza as units, né? Seleciona, aqui quer aqui dá um OK. Beleza, vim aqui no meu DM principal. O que nós vamos fazer aqui? Vou dar 2 cliques aqui. Ó, lembrando que eu tenho aquela coluna ID aqui, né? Eu vou fazer um controle interno automático aqui para gerar esse ID. Para isso, eu vou criar uma variável dentro do data module aqui. Ela vai controlar o nosso carinha. Eu vou chamar de... Eu vou colocar no private aqui do formulário. Vou chamar aqui de FID do tipo integer. Ela vai ficar pública dentro do data module. Então eu vou inicializar ela selecionando aqui no evento onCreate do data module. Eu vou colocar que ela recebe 0. Como eu estou criando esse cara junto com a execução da nossa aplicação, então ele só vai ser criado uma vez aqui, beleza? Então ele vai inicializar ela uma vez também. E depois vai ficar com ela mantida em memória com os valores que a gente setar ali. Então F12 de novo, voltei para cá. Então o que eu quero fazer? Observe que a main table ela tem várias properties e também tem os events dela aqui. Ela tem vários eventos. O evento que eu quero trabalhar aqui é no evento chamado before post. Lembra que a gente, voltando aqui no menu principal, no salvar, a gente dá um post nesse cara aqui? Então, before significa antes. Então, antes de salvar, eu quero pegar e já incrementar ali o meu ID para gerar um código automaticamente. Tá? E eu só vou fazer isso na hora que eu der o insert aqui. Eu faço esse cara aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa geração de ID aqui. Então, selecionei a main table. Estou vindo aqui no before post. E vou dizer que o meu FID, que eu vou passar ele para dentro da função inc aqui. Lembra da função inc? A função inc, ela é a mesma coisa que a gente pegar o FID e fazer ele receber ele mais um. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Então, aqui já é uma procedure do Delphi que já faz isso para nós. Então, ele vai incrementar. Então, antes de dar o post na inclusão, ele vai colocar o ID. E aí, o que eu quero? Eu quero que a minha main table receba esse ID. Aonde? No campo ID dela. Então, antes de dar o post, eu vou dizer que a minha main tarefas ID .asInteger 2 pontos igual ao meu FID que eu acabei de incrementar.
Beleza. Dá um F9 aqui. Vamos ver se funcionou. Tarefa 1. Salvar. Colocou o número 1. Agora, tarefa 2. Colocou o número 2. E assim sucessivamente. Só que observem que o que vai acontecer aqui. Se eu chegar agora e fizer uma alteração aqui numa tarefa qualquer, chegar aqui e fizer isso, ó, como ele está no before post e eu não validei se ele está em modo de inserção ou edição, ele continua gerando aqui, que é um efeito que eu não quero. Então vou fechar aqui e aí o que eu vou fazer? Vou voltar no meu formulário principal aqui. Deixa eu ver aqui. Não, vou fazer aqui mesmo. Ó. Eu só vou fazer esse cara aqui do before post, esse incremento do ID, se a minha main tarefas aqui estiver em modo de inserção. Então como é que eu faço isso? Através da propriedade state da main table. Então qualquer objeto que herde de tdataset, né, que é a classe base aqui, que é uma das classes bases da nossa main table, ele consegue verificar o state, né, para saber se está em modo de inserção, se está em modo de edição. Então, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui if a minha main tarefas ponto state igual a ts insert. Aí sim eu faço esse cara. Begin, end, um espacinho aqui para indentar. Dá um enter aqui para ficar passado. Então, beleza. Esse cara tá em inserção, o meu dataset? Ah, tá em inserção, beleza. Incrementa a variável e coloca aqui o ID. Se ele estiver em modo de edição, vai passar reto, não vai fazer nada e vai manter a nossa contagem certinha do ID. Então, vou dar um F9. Beleza. Vou vir aqui, tarefa 1, salvar, tarefa 2, salvar e tarefa xxxx, salvar. Aqui é a tarefa. Se eu vier agora aqui tentar editar número 2, salvar, beleza, ele não trocou nada aqui no meu ID, manteve. Se eu vier aqui colocar uma tarefa 4, salvar, beleza, salvou com o ID correto. Beleza. Ainda no nosso dataset, o que nós vamos fazer agora? Tá vendo que a situação aqui está mostrando 0 na coluna? Porque 0 é o nosso pendente. E se tivesse o realizado aqui, ele mostraria o 1, que nem eu fiz agora aqui e salvei. Mas isso aqui não fica didático para o usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um tratamento nesse campo para o display aqui dessa coluna, né, do valor dessa coluna aqui, mostrar bonitinho o status para nós, né, em palavras e não em números. Então eu posso fazer isso diretamente no meu dataset lá, direto na coluna de situação. Então, voltando aqui, né, vou colocar aqui, para cá aqui a janelinha dos meus campos da main table. Ó, observem que cada campo que eu criei aqui tem suas próprias propriedades e eventos, né? Então o que eu quero? Que no campo situação eu quero validar aqui para saber se a situação dele é pendente ou realizada. Então com ele selecionado aqui eu vou até o evento, aqui em Events, o evento onGetText, tá? Esse cara aqui é o que retorna o texto para nós no display que o usuário vai enxergar ali no nosso grid. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um case aqui, né? Vou acessar esse cara aqui, ó, o sender, é o tfield com seus valores aqui no momento que está sendo executado. Então o sender é a nossa coluna. Imagine que o sender é a nossa coluna situação aqui. Ele é do tipo tfield, eu consigo acessar ele. Então, se o meu sender
ponto asInteger, que é o valor da minha coluna situação aqui. Se ele for 0, o que é o 0? O 0, ele é o pendente. Então eu tenho que dizer, e aonde é que ele devolve esse cara para o usuário. Ele tem esse cara aqui em memória, esse sender aqui, e ele devolve nesse cara aqui, que é a visualização dessa coluna do grid. Então, se for 0, o meu text vai devolver para o usuário a palavra pendente. Pendente. E vírgula. Se ele for 1, ele vai devolver o text como realizado. Realizada. E ponto e vírgula. E só isso. Então agora, dá um Shift F9. O que vai acontecer agora? Ó, aqui faltou mais uma validaçãozinha aqui. Mas vamos lá. Tarefa 1. Salvar, tá pendente. E tarefa 2, realizada, salvar, realizada. Botou bonitinho para nós aqui. Só que eu só quero que esse cara mostre alguma coisa na coluna ali se tiver alguma coisa no meu dataset, na minha lista de tarefas. Se a lista estiver vazia, eu não quero mostrar nada. Então, como é que eu faço isso? Através de uma validaçãozinha aqui. If a minha main tarefas ponto isEmpty, ou seja, isso aqui é uma função que ele me devolve se verdadeiro se está vazia a lista e falso se ela tem algum registro. Então, se o main tarefas está empty, ou seja, ele está vazio, eu simplesmente vou dar aqui um beginEnd e um exit, que vai pular o restante do meu bloco de código. Vou compilar aqui e observe que já não apareceu a palavra. Se eu colocar uma tarefa qualquer aqui, beleza, ficou bonitinho aqui. Show, tá prontinha essa parte. Voltando aqui no nosso cadastro. Só confirmar aqui. Colocamos as perguntas de confirmação, tratamento de exceções, geração do ID. Vamos revisar nosso layout aqui do nosso aplicativo, que aparentemente já está pronto. A gente já tacou aqui. Uma coisinha legal também, ainda para a gente finalizar aqui no nosso nossa main table. Observe que ele está mostrando aqui, ó, os nomes exatamente das colunas que está aqui. Só que aqui fica feio, né? Porque aqui mesmo não está com espaço, aqui não está com caractere especial, né? Então fica o português errado. Então como é que a gente arruma isso? Voltando aqui no Data Model principal, 2 cliques aqui na nossa main tarefas. Abriu esse pop-up aqui. Eu posso nomear aqui os nossos... Eu posso dar um nome, um caption, um display para cada um dos meus campos aqui. Então eu seleciono o campo, venho em Properties aqui na Object Inspector e aonde tem Display Label, o ID aqui eu vou chamar de código. Tá? Vai ficar mais bonitinho aqui, mais amigável. Data já é o campo data, não precisa mudar. O situação, no Display Label eu vou colocar situação com português certinho. Tempo estimado, no Display Label vou colocar aqui um espacinho, tempo estimado. E a descrição, também vou colocar para ele um Display Label bonitinho aqui. Observe então que o label, o Display Label é aquilo que ele vai exibir, né, de caption para a coluna, né, um nomezinho bonito para ela. E o name sim é aquela propriedade que a gente não pode ter caractere especial, espaço, nada disso. Que é o nome-chave aqui que a IDS acha no código para saber que componente é. Então, se eu voltar aqui agora, observa aqui que ele já mudou. Já está mostrando bonitinho para nós. Vou aumentar um pouquinho essas colunas aqui também. Vou aumentar. E vou dar no salvar aqui.
Vou compilar. Tá aqui a nossa tela, ó, já tá bonitinha as colunas aqui. Vou inserir tarefas aqui, jogar futebol, levar o cachorro para passear, jogar videogame, estudar programação e etc. Então, tá aqui as nossas tarefinhas aqui, tudo lançado. Se eu seleciono aqui, ele já vai mostrando na descrição. Se eu clicar aqui para fechar, ele vai fechar. E aí também, vou mostrar mais uma coisinha para vocês, agora sim, pra gente finalizar. Eu vou esconder esses caras aqui, ó, porque eu quero que só feche. Vou esconder esse carinha aqui, que eu só quero que feche quando ele aperte aqui. Aí não tem sentido eu perguntar aqui e deixar o X aqui aparecendo. Para isso, eu seleciono o formulário, nosso F, ou por aqui, pelo topo dele aqui, ou na Structure. Venho aqui na Object Inspector e vou aqui em Border Icons. E posso apagar aqui o B-System Menu, que ele vai apagar aquele cara ali. Ele vai esconder. Ó. E aí na verdade, ele já esconde todo esse menu aqui. Então aqui ele já não consegue mais fechar. Aí vou fechar por aqui. E eu também posso até mudar o estilo da borda aqui para ele não mexer na janelinha aqui também, se eu quisesse, ó. Através do BS Single aqui, ele não vai deixar o cara mudar o tamanho da janelinha aqui, ó. Então, ele fixou o tamanho aqui. Se eu quiser sair, eu tenho aqui. Não tem mais os botões ali em cima. Então, galera, esse foi nosso app lista de tarefas, né? E a gente aí vai fazer mais algumas aulinhas aí nesse curso pra gente praticar bem o básico aí. E que a prática leva à perfeição, ou pelo menos perto dela. E a gente sabe que a perfeição não existe, mas com certeza a gente só vai ficando melhor se a gente praticar, estudar e praticar. Então, para essa aula era isso então. A gente finalizou o nosso app aí. Ficou bem bacana aí o nosso sistema, o nosso aplicativo. Deixe seus comentários aqui se vocês gostaram, se vocês conseguiram praticar também. Se quiserem também o código-fonte aqui, me pede aqui embaixo, que daí eu posto lá no GitHub. E compartilhe aí com seus amigos e amigas que querem estudar, querem aprender programação, querem conhecer o Delphi. Não esquece de dar o like no vídeo, que é muito importante para o canal. E é isso, galera. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, agradeço demais a atenção. Um abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau.